Na sessão de hoje, dia 5 de dezembro, nós assistimos a longos debates. Praticamente toda a sessão foi dedicada aos ministros se posicionarem em relação a uma sugestão do ministro Marco Aurélio de reconhecer a continuidade dos delitos cometidos por alguns dos principais réus em termos de gravidade de delito desse processo da ação penal 470. Foi interessante que em termos práticos, o reconhecimento da continuidade do delito teria como consequência uma considerável diminuição das penas de muitos envolvidos, e o caso que inclusive foi mais discutido foi do réu Marcos Valério. E em seguida ao pronunciamento longo do ministro, ao voto longo, esse trecho do ministro Marco Aurélio, todos os ministros se posicionaram e a sugestão do ministro Marco Aurélio foi indeferida, ou seja, foi mantido com o único ministro que concordou com o ministro Marco Aurélio foi o ministro Lewandowski, que já tinha se pronunciado a favor do reconhecimento da continuidade dos delitos. Então mas a grande maioria dos ministros rejeitou essa sugestão do ministro Marco Aurélio. Isso significa que o resultado desse dia de hoje foi de manter absolutamente, sem nenhuma alteração, a anterior posição dos ministros em relação ao assunto da continuidade. Tendo-se resolvido esse caso, essa sugestão, que inclusive foi interessante que no final da sessão de hoje, dia 5 de dezembro, o ministro Marco Aurélio disse que não era uma sugestão dele para que os ministros se reposicionassem, foi simplesmente uma parte do voto. Mas mesmo assim os outros ministros se posicionaram confirmando suas posições. Então o interessante foi justamente de que em termos jurídicos nada mudou. As penas até hoje fixadas permaneceram as mesmas, o posicionamento de todos os ministros sobre a questão teórica e a questão prática da continuidade foi mantida. Então tivemos um dia que talvez para um doutrinador do direito penal terá muita relevância, mas para os efeitos práticos da ação penal nada mudou. Aquilo que talvez nos chama a atenção e merece um breve comentário é a preocupação dos ministros, que fica muito clara em vários posicionamentos, em várias análises, com a gravidade das penas. As penas são tão graves em relação a alguns réus que alguns ministros tentam diminuí-las, como foi o caso hoje do ministro Marco Aurélio e do ministro Lewandowski, e os outros, mesmo mantendo a pena excessiva, alta, de 15, 20, nós sabemos até quase 40 anos, os outros ministros sentem essa pressão, essa necessidade de justificar penas tão altas, penas inusitadas, se forem comparadas com as penas comuns de outros delitos. Então, isso é um ponto que me parece que continua sendo presente. E, por fim, o segundo elemento que ficou dessa sessão de hoje, que disse não teve nenhum resultado prático, é o problema que o Supremo está enfrentando com a ideia de que a decisão dele vai gerar precedentes, vai servir para os demais tribunais do país decidirem sobre questões do denominado crime organizado, dos crimes econômicos. Então os ministros sempre fazem referência de que eles julgam sob o peso não somente de decidir sobre o destino de muitas pessoas envolvidas, mas também de criar precedentes. E até agora parece que está sempre prevalecendo a interpretação mais rigorosa da lei penal, que provavelmente vai valer como um precedente.